né, meus amores? A gente hoje, né, continua o nosso conteúdo tratando especificamente das diferenças entre as colônias do Sul e as colônias do Norte, né? Você já sabe as diferenças das colônias do Norte, devido a elas terem a indução dos puritanos, né, que faziam parte do Reino Unido ali próximo da Inglaterra, mas não eram anglicanos, não tinham a mesma religião dos ingleses. E aí, geralmente, esses puritanos, eles se aproximavam muito ali no Reino Unido dos escoceses, né? Então, eles chegam na América e o lado norte dos Estados Unidos, que eram as três colônias do norte, eles recebem essa influência muito grande do puritanismo, que vem aí da ideia do calvinismo, da revolução, da grande reforma protestante que aconteceu na França. Então, eles recebem essas influências, né, francesas. Já o lado sul recebe influência realmente inglesa, e a gente vai ter as disparidades, as diferenças entre os modelos. Enquanto o lado norte ele não é escravista, o lado sul é escravista. Diante de todos esses processos, a gente tem a marcha para o oeste. E depois da marcha para o oeste, nós temos idealizados o plano aí de expansão territorial dos Estados Unidos. E durante essa expansão, né, surge aquele fluxo migratório da grande doutrina, da grande doutrina de Destino Manifesto. Né? Nessa doutrina de Destino Manifesto, nós vamos ter um fluxo migratório muito grande, porque a Europa, nem todo mundo conseguiu um emprego, né, no auge da Revolução Industrial, e aí surge a perspectiva de mudança de vida vindo aí para a América. Nessa vinda para a América, nós vamos ter aí muitos europeus chegando nessa América e com aquela proposta, né? Você pagava US$ 10 e podia ter direito a explorar um pedaço de terra desde que você se comprometesse a tornar aquela terra produtiva, né? E aí chega a ideia da marcha para o oeste, onde nesse oeste tem gente morando, que são os nativos americanos. Mas na época não se quis pensar em quem estava morando, quis habitar. E aí nativos que moravam começaram a entrar em choque com colonos e com também imigrantes que chegaram, né, porque tinham adquirido lotes de terra e queriam ocupar essa terra e torná-las produtivas. Nós vamos ter embates também terrenos entre os nativos, ao mesmo tempo que nesses embates idealiza-se aquele plano terrível, né, de genocídio. Muitos nativos vão ser assassinados. Até aí, nós já vimos, né, eu estou fazendo uma recapitulação dessa marcha para o oeste. Bem, nós vamos ter, gente, idealizando o plano da guerra de secessão. Nós vamos agora para ela. Aguarde lá que eu vou printar os slides. Entramos nós na guerra de secessão. Então vamos lá, tá, gente? A gente faz de novo uma retomada, né, para vocês relembrarem. A marcha para o oeste nós já falamos, agora a gente entra na Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, gente, foi a guerra que vai levar ao desenvolvimento dos Estados Unidos enquanto nação, que é aquela ideia, né, dos Estados Unidos mesmo, a consolidação da independência. Por isso que é a Guerra de Secessão. Vale ressaltar aí, gente, que nós vamos ter aí os Estados Unidos com um modelo econômico meio delicado. Vale ressaltar que a gente passa por dois modelos colonizatórios nos Estados Unidos. Norte, influências puritanas e francesas, e sul, modelos aí ingleses. Os Estados Unidos, gente, depois do processo aí da independência, que a gente já viu a revolução, né, que gera a independência. Depois dessa independência, nós vamos ter os processos que vão gerar a compra de territórios, porque os Estados Unidos via-se como uma grande nação devido lá àquela doutrina do Destino Manifesto, e a postura dos Estados Unidos era aquela postura mesmo de crescer financeiramente, aumentar os índices produtivos e se transformar numa mega ultrapotência. Para isso, consolidou as políticas dentro da doutrina do Destino Manifesto para fazer com que os imigrantes viessem habitar esse continente. Nós vamos ter esse território sendo aumentado através das chamadas compras. Né? Os Estados Unidos vai comprar a Louisiana em 1803, para também acomodar a quantidade de imigrantes europeus e muitos aí da região, né, embaixo aí do México, na época, né, para poder, porque embaixo também tinha gente que morava, né, e não era, vamos dizer assim, o México ainda não era um país livre, então
Algumas pessoas também vão para esse fluxo migratório. Gente, no geral, a gente vai ter esse fluxo migratório, a maior parte da população que foi para os Estados Unidos nesse período vão ser, né, europeus, mas a gente tem fluxo migratório também de outros locais. E aí, contra o estado da Louisiana, por conta do acesso a terras férteis, né, porque eles tinham toda uma perspectiva de que o estado da Louisiana, as terras eram bem mais férteis, e ajudaria, né, o plantio de quem veio nessa onda migratória a tornar essas terras produtivas e acomodar também essa população. Porque só do lado oeste, lá na marcha para o oeste, não vai caber todo mundo. Em 1810, nós vamos ter os Estados Unidos, né, efetuando aquele chamado bloqueio. Que bloqueios são esses? São esses, né? A Europa, gente, lembra que a gente vai ter lá na Europa um movimento chamado de Revolução Francesa, que tem tudo a ver com a independência dos Estados Unidos. Né? Porque os Estados Unidos, inclusive, gente, durante o período dos motins lá na França, a França, em vez de estar ligando 100% do que estava acontecendo dentro do território, vai se meter nessa guerra dos Estados Unidos com os ingleses, inclusive vai ajudar financeiramente com exércitos. Tanto é, gente, que depois da guerra, né, que os Estados Unidos vencem com a ajuda dos franceses, expulsam os ingleses do território, a França vai dar de presente para os Estados Unidos a Estátua da Liberdade, como símbolo, né, da amizade entre os dois países e, ao mesmo tempo, o símbolo da liberdade, independência daquela nação. Mas por que a França resolveu ajudar os Estados Unidos? Porque a França era inimiga da Inglaterra, né? E aí a gente tem a resolução aqui, independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa idealizada lá na França. Cai o rei, e inicia-se uma era napoleônica. Quando a gente tem a era napoleônica iniciada, nós vamos ter o bloqueio continental lá, que vai impedir as nações de comercializar com a Inglaterra. E aqui os Estados Unidos comercializavam com a Inglaterra, né? Lembra bem disso. E aí o bloqueio continental não queria isso, né? E isso prejudicava muito o comércio norte-americano, porque os Estados Unidos comercializavam muito com os ingleses, né? E aí nós vamos ter, olha aí, né? Eu vou até, porque eu estou com o celular aqui, para ficar um pouco mais claro, né? E aí, gente, nós vamos ter idealizado o plano da Segunda Guerra de Independência, que é a chamada Paz Eterna de Gandhi, de 1814. O que é que os americanos vão querer? A expansão territorial, porque eles têm em mente que expandindo os territórios, aumenta-se também os níveis produtivos, né, do país, tornando as terras conquistadas ou expandindo seus territórios, porque as terras aqui não necessariamente vão ser conquistadas, algumas vão ser através de guerras, e aí é conquista, né? Mas outras vão ter que ser compradas. Então, eles também vêm com aquela ideia de expansão territorial por causa dos campos agricultáveis. Os Estados Unidos não tinham tanta terra para plantar, né, tornar essas terras produtivas. Então, a intenção era realmente essa. No século XIX, né, na primeira metade, os territórios ao redor aí do Pacífico, lá na marcha para o oeste, lembra que a gente vai ter isso, né? Eles vão ocupar esses territórios. Os principais fatores da expansão vão ser aí imigração intensa de europeus para a América, porque querem mudar de vida, porque lá a Europa está vivendo crise por causa também até da questão do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. A dificuldade financeira pelo qual os europeus estavam passando lá, então vem para essa América com a ideia de mudar de vida. A política dos cercamentos, que também poderia ajudar no desenvolvimento deles, né, porque tornar aquela terra produtiva. Até a terra é do Estado, então o Estado faz o seguinte, eu pago $10, eu tenho aquele pedaço de chão, tenho que tornar aquela terra produtiva. Beleza, era o que eles queriam, né? Porque eles já eram dados com esse processo de desenvolvimento no campo, né? Porque eles vinham de uma Inglaterra que não necessariamente era industrial, porque a Inglaterra, ela passou boa parte da sua história sendo agrária, depois é que ela vai passar pela Revolução Industrial. Aí também tem outros fatores que vão levar, né, esses europeus para a América, que é a mecanização do campo, máquinas sendo usadas para aumentar o potencial agricultável daquelas terras. Imigrantes irlandeses, fome das batatas, porque lá na Europa vai faltar alimento. A população da Europa cresce demais e a produção é de menos. E aí chega um momento que até os próprios irlandeses que estavam ali, gente, próximo da Inglaterra, começam a passar necessidade. E aí eles fazem a chamada dieta das batatas, porque só tinha batata.
Os fatores internos, a descoberta de ouro na Califórnia, porque todo mundo que ficou sabendo, né, dessa descoberta, então todo mundo queria ir para lá. Com isso, tiveram que se trabalhar a possibilidade da construção de ferrovias, ligando, né, as regiões americanas do leste ao oeste, possibilitando, gente, acima de tudo, né, escoamento de produção, e interligando também as regiões para aumentar, né, a comunicação entre as regiões. Nós temos aí, gente, um filme que vocês podem assistir, que é A Máscara do Zorro, que fala um pouco sobre esse processo de desenvolvimento americano. As principais justificativas dadas na época, né, para esse processo, volto a dizer, era aquela ideia de que os Estados Unidos tinham sido a terra escolhida por Deus para ser, né, a nova Canaã, e nesse sentido, se era a nova Canaã, aquela terra, né, que os judeus sempre acreditaram ter, eles queriam, né, que o povo acreditasse realmente nisso, que eles, americanos, tinham sido escolhidos por Deus para ocupar os territórios do Atlântico e do Pacífico, né, na doutrina do Destino Manifesto. Isso foi aceito pelas pessoas? Foi, gente. No campo da política, nós temos a doutrina Monroe, que vocês também já viram, né? América para os americanos, que é aquela ideia simplesmente de colocar na cabeça das pessoas que realmente a América, ela é para os americanos que moram nos Estados Unidos, onde a América tem que comercializar e fazer acordo sempre com quem? Com os Estados Unidos. Nós vamos ter a lei sobre terras. Que leis são essas? Homicides, artigo 160, écris a todos que cultivassem a terra durante 5 anos, né? Tinha que cultivar essa terra e tornar essa terra produtiva por 5 anos. E aí entra a questão do Brasil. No caso do Brasil, né, eu vou até falar de forma específica, porque o Brasil vai adotar essa mesma postura dos Estados Unidos. Vai implantar aqui a chamada lei de terras para fazer com que os imigrantes venham, e dentro dessa perspectiva nós vamos ter também algo parecido com o que ocorreu na Marcha para o Oeste, né? O imigrante vem, e aí o Brasil, no caso, né, paga todas as passagens. Quando os imigrantes chegavam aqui, a intenção era, porque eles já sabiam, né, saindo do seu país, que eles iam trabalhar na agricultura aqui, e depois de 5 anos, aquele pedacinho de chão que eles estavam dentro da terra maior seria deles. Só que não. Vocês vão ver agora um vídeo que eu vou passar para vocês sobre a Marcha para o Oeste. Preste atenção. Muitos ali chegaram para ficarem ricos, desencadeando décadas de brutalidade e uma luta por lei e ordem. A polícia está atrás dos monstros que fizeram isso. Hollywood fantasia o passado. A luta para domar a vasta região chega ao limite da tecnologia moderna. As poderosas águas do Colorado desaguavam no mar sem serem usadas. Mas no Oeste, a natureza nunca se rende, a não ser que pessoas paguem por isso. Eu vi o navio se desintegrar bem na minha frente. Esta é a história do velho Oeste dos Estados Unidos, como você nunca viu antes. Com o começo do século XX, as terras ao oeste do Mississippi estão em grande parte selvagens e indomáveis. O retrato popular do oeste é baseado em figuras heróicas da fronteira como William Colt,
mais conhecido como Buffalo Bill. Seu show de cowboy itinerante fantasia os dias gloriosos do Velho Oeste. O show do Buffalo Bill leva a história para a multidão. Mas algumas cenas não são para corações fracos, como a da Batalha de Summit Springs, um notório combate em 1869. Bill estava presente na batalha e muitos acreditaram que ele fosse o responsável pela morte do chefe da tribo Cheyenne, Tall Bull. Uma grande estrela no show do Bill, a legendária atiradora de elite Annie Oakley. Aqui, ela atira em bombos de barro com sua Winchester. E ela até coloca o seu fiel cachorro Dave no espetáculo. Bill cai na estrada com o seu show, fazendo turnês pelas cidades dos Estados Unidos e da Europa por mais de 30 anos. Espalhando a sua heróica visão do Oeste como um lugar que a civilização moderna é destinada a conquistar e controlar. Entre os muitos apaixonados pelo romance do Oeste está o presidente Theodore Roosevelt. O seu amor pela natureza nasceu de uma tragédia. Em 1884, no mesmo dia, ele perde tanto sua esposa quanto sua mãe. Agoniado, Roosevelt viaja 2.400 quilômetros de Nova York a Baldlands, no território da Dakota. Ele aproveita os grandes espaços e se torna um fazendeiro. Uma vez ele escreveu: "Devo mais ao Oeste do que consigo expressar." Em 1905, Roosevelt está cumprindo seu segundo mandato. Em uma viagem por Oklahoma, ele conhece Jack Abernathy, um homem famoso por pegar lobos com as próprias mãos. Um lobo vivo significa muita grana. Eles podem ser vendidos por $50 cada, mais de $1.000 hoje em dia. Jack fornece mais de 1.000 lobos aos zoológicos e shows itinerantes. Ele nunca é mordido e tem o apelido de Jack que os pega vivos. A região que originou personagens épicos é um lugar de majestosas cordilheiras, traiçoeiros rios, florestas e desertos. Um dos maiores desafios para ficar aqui é a água. Ou tem muito, ou não tem nada. Para domar o Oeste, o presidente Roosevelt entende que é preciso fazer algo para controlar a água. Ele destina fundos federais para irrigar 20 dos estados do Oeste dos Estados Unidos. Em 1911, o primeiro projeto acontece no Salt River, no Arizona. Ele é chamado de Barragem Theodore Roosevelt. Com um custo de $190 milhões hoje, ela simboliza seu comprometimento para ampliar a dominação do Oeste pelo homem. Na cerimônia de dedicação, ele diz à população do Arizona: "Acredito que veremos de 75 a 100 mil pessoas aqui." A sua previsão se concretiza. A 90 quilômetros dali, uma pequena cidade no deserto de 11 mil pessoas será a primeira a se beneficiar da energia e da água que a barragem fornece. Phoenix vai significar o começo de um novo Oeste americano. Mas esse novo Oeste tem pouco espaço para os habitantes originais.
Em 1900, o número de nativos americanos chegava a somente 230 mil. No decorrer do século anterior, 400 mil morreram. Mortos por guerras e doenças causadas a eles pelos recém-chegados ao continente. A maioria das tribos foi forçada pelo governo a viver em reservas, e muitos não são reconhecidos como cidadãos americanos. Os brancos dos Estados Unidos não somente pegam a terra dos nativos americanos, mas também tentam apagar a cultura deles. Em 1913, um grupo de milionários da costa leste financia uma expedição para persuadir dúzias de tribos a adotarem os costumes dos homens brancos. Sob o olhar atento de uma escolta militar, os líderes alegam oferecer um melhor tratamento aos nativos americanos. Em troca, as tribos devem mostrar lealdade ao governo e à bandeira. A expedição é comandada pelo fotógrafo Joseph Dixon, um homem preocupado com o que ele chama de a raça em extinção. Aqui, a tribo Oglala Sioux, na reserva Pine Ridge, na Dakota do Sul, recebe a delegação. Entre os que participaram, Two Moons, que comandou a tribo Cheyenne contra o tenente-coronel Custer na lendária batalha de Little Big Horn. Disseram para as tribos que aquela lealdade lhes daria um futuro melhor. Mas nas próximas décadas, muitos dos habitantes originais dos Estados Unidos viverão na pobreza e no isolamento. A briga para dominar o Oeste também deixa os Estados Unidos em conflito com o México. Em 1916, a fronteira de 3.200 quilômetros com o vizinho é um ponto de conflito. O México está afundado em uma violenta revolução. Os Estados Unidos apoiam uma facção liderada por Venustiano Carranza. Mas o seu oponente, ex-bandido Pancho Villa, não irá recuar. No dia 9 de março, os homens de Villa atravessam a fronteira e atacam a cidade de Columbus, no Novo México, esperando forçar os Estados Unidos a entrarem na guerra. 18 americanos morreram. O país testemunha a matança em notícias no jornal. E Pancho Villa consegue o que quer. O general John Pershing lidera 14 mil tropas e aeronaves ao longo da paisagem rústica dos Estados Unidos para expulsar Villa. Em abril de 1916, as forças dos Estados Unidos invadem o México e a luta é intensa. O conflito continua até janeiro de 1917, quando a diplomacia vence e Pershing recua. Pancho Villa escapa da captura e nunca mais avança ao norte da fronteira de novo. Mas para os Estados Unidos, o conflito com o México tem consequências que duram por décadas. Milhares de mexicanos fogem da violência em seu país e procuram por emprego nas fazendas do sudoeste americano, onde os projetos de irrigação iniciados por Theodore Roosevelt têm feito da terra seca uma terra fértil. Os imigrantes mexicanos fornecem mão de obra barata para o trabalho. A agricultura prospera com o controle da água do Oeste. Mas esse precioso recurso também se tornará um campo de batalha. Los Angeles, 1920. Com mais de 500 mil habitantes, é a maior cidade do Oeste. A descoberta de petróleo 20 anos antes, perto do atual Dodger Stadium, abastece o desenvolvimento da cidade e uma população emergente. Mas para manter esse crescimento,
a cidade ainda precisa de algo também importante: água. A demanda em Los Angeles excede o fornecimento. O lendário engenheiro William Moreland descobre uma nova fonte possível: Owens Lake, a mais de 250 quilômetros a nordeste, no flanco oriental de Sierra Nevada. Para desviar a água do rio para a cidade, Moreland constrói um grande sistema de canos, canais e desaguadouros. É uma maravilha da engenharia, mas é algo que deixa menos água para os fazendeiros. Mais confusão, e não é a primeira vez. Os fazendeiros... Meus amores, vocês viram, né, um pouco do documentário. A gente vai tentar passar aos poucos, porque ele é muito longo, é um documentário da History Channel, né? E aí fala um pouco dos problemas encontrados no lado oeste. Tinha água demais em determinado momento do ano, tem água demais, e em determinados momentos não tem água de jeito nenhum. Porque lá no oeste é um pouco parecido com o que acontece na nossa região, nordeste, né? Tem determinados períodos que chove e determinados momentos do ano que são de extrema estiagem. Então, diante dessas potencialidades e, ao mesmo tempo, de adversidade por conta do clima, que lá também é seco, né? Tem uns períodos que também é seco. E aí a gente vai ter essa marcha. No primeiro momento, ludibriam os nativos, né? Depois começam a tomar a terra dos nativos e os nativos começam a viver em extrema pobreza. E nós não estamos falando de um país, um país da Europa, nós estamos falando de um país que é os Estados Unidos hoje, que ainda hoje tem problemas relacionados aí com a desigualdade social, porque fica parecendo que lá não tem desigualdade social, lá tem desigualdade social, tá? Muitas vezes até mais acentuada do que o que a gente vê aqui no nosso país, tá bom? Nós vamos ficar por aqui e aí na próxima aula nós continuamos aí tanto o nosso assunto quanto a passar as imagens, né? A passar um pouco, uma quantidade X de minutos desse documentário, tá bom? Um abraço, meninos.